então assim que em 12 de outubro de 1490... Ó o barulho aí fora! Que Colombo chegou à América. Vamos fazer silêncio aí fora! Professor, eu me atrasei um pouco hoje. Você não quer me ajudar, menina? E de aquele livro que tinha um apontamento? Não, é um que estava já aqui. Já achei. Ufa, não dá. Eu não estou cansado, professor. Eu vou trancar minha matrícula. Eu vou trancar, porque é muita coisa todo dia. Escola devia ser dia sim, dia não, dia sim, dia não. Olha aqui. E eu cheguei atrasado, mestre, porque eu para salvar a pele da minha mãe, viu, livrar ela de uma fria. Salvar sua mãe de quê? Porque tinha dois caras carregando um piano de cauda na rua, suando. Eu falei pra eles, onde é que vocês vão enfiar esse piano? Eu falei no bom sentido da palavra. Eu queria saber onde eles iam pôr. Eles falaram, você sabe onde é que nós vamos enfiar esse piano? Tá bom. Eu vou enfiar na... Cala a boca! Aí eu fui correndo lá, peguei minha mãe e levei ela longe. Porque os caras estavam decididos. Fizeram até gesto. Você sempre arruma uma desculpa pra chegar atrasado, né? Olha, você não vai me torrar na cara. Cala a boca! Não é esse saco dela! Essa voz de fusquinha subindo na Antes dessa loucura toda que o senhor aprontou, nós falávamos sobre o descobrimento da América. Falávamos sobre o Cristóvão Colombo. Ele acha ruim quando ele passa aqui, eu mexo no peso morto. Olha. Colombo teve um gesto diante os reis de Espanha, Fernando e Isabel, que ficou eterno. Qual foi esse gesto que ele fez? O que ele fez? Ele colocou um ovo de galinha em pé. Exatamente. Eu não vejo nada de extraordinário nisso. Colocou um ovo de galinha em pé. Eu quero ver ele em pé botando o ovo. Pátria, eu vou dizer 3 nomes. Santa Maria, Pinta e Nina. O que lembra isso, a senhora? Eram as 3 galinhas que Colombo criava para botar o ovo em pé. Santa Maria, Pinta e Nina eram as 3 caravelas de Colombo. Exatamente. 8 anos depois, ou seja, em 1500... O que é? Não, tá tudo certo. Cabral chegava ao Brasil. Tá certo? Cabral chegou ao Brasil. Muito bem. Junto a Cabral vieram outros portugueses famosos, como Pero Vaz Caminha. Quem foi Pero Vaz Caminha? Eu sei quem foi e sei por que ele chama Pero Vaz Caminha. Olha, finalmente! O Pero, ele trabalhava com Alves. O Pero trabalhava com o Alves todo dia. O Alves? Era o Alves, porque o Cabral era Pedro Alves Cabral. Não, Álvares! Então, ele trabalhava com ele. E os dois iam trabalhar de moto. De moto. Aí a moto do Pero quebrou, ele botou na oficina e ele não tinha moto para ir trabalhar. Aí o Cabral pegou na frente de todo mundo e falou: Pero, Vaz Caminha! Pero Vaz Caminha foi quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal. Exatamente. Entendeu? Não, Pátria, o que dizia nesta carta? Não sei, não sou delicada dos outros. Como é que Esse negócio de correspondência é uma coisa muito séria e não se deve mexer. Claro. Viu? A Hérnia, a minha prima. Que é? Quem? É Hérnia, minha prima. O senhor tem uma prima chamada Hérnia? Hérnia varicocela. Não tem nenhuma chamada Bursite, não? Tem. É Bursite. Não chamada, mas que tem. Agora... Então, a Hérnia, ela namorou por correspondência, casou por correspondência, ficou grávida por correspondência, inclusive nasceu ontem. E o que é? Um telegrama com 3,5 kg. Onde é que o senhor vai? Aqui pra dentro! Seu pacífico! Vai pra dentro!
começou a escravatura no Brasil, não foi? Exatamente. Escravatura, foi. E o senhor sabe quando é que nós tivemos a abolição dos escravos? Essa história eu conto sempre pro pessoal. Ótimo, então conte. Certa feita, não sei se foi nas Antilhas, uma escrava bonita, daquele 2 metros de altura, colchão. Então, uma escravona, ela cruzou a perna perto de um escravo. Aí o escravo olhou, deu uma beliscada no cochorel dela. Aí ela deu um sorriso pra ele. Aí os dois começaram aquela alisação, a lisa daqui e a lisa de lá. Quando a gente foi ver, tava uma bulinação. Eu falei Tava a abolição. maior bulinação de escravos. Eu falei abolição. Eu não disse bolinação. Eu não falei bolinação, falei abolição. Cara, vamos mudar de assunto. Olha aí. Como chama um tipo de planta que dá em terreno seco? Xerófita. Xerófita. É xerófita. Só presta atenção. Não possível. Sim. Existe xerófita na Caatinga? Mas a gente sente de longe. Experimente entrar num ônibus, porta de sanfona, às 6 horas na hora do rush. Aí experimenta. Pega aqueles caras lá, tudo pendurado, aquele negócio. E tem uns que passa desodorante em cima do suba. Aquilo fica uma caatinga concentrada. Olha, é um budum de roubar gato de cima do muro. Professor, Sim, minha filha. as verduras que são colhidas podem ser comidas direto? Não, isto é muito perigoso. O que foi? Né? Ele passou pra esposa pra falar. Não, porque é uma coisa perigosa. Tem pessoas, por exemplo, que pegam uma verdura e comem direto. Não. É igual leite de vaca, não se pode ordenhar uma vaca e beber o leite na hora. Ah, sim. Né? Tem que ferver o leite. A verdura você tem que lavar, porque ela tem bichinhos, entendeu? Que andam por ali. Micróbios. Hã? Micróbios. Micróbios. É. E aquilo entra pelo intestino, faz mal para a pessoa. Por isso devemos lavar, entendeu? Dona Patsa, com que a senhora lava as verduras para não ter esses bichinhos? Eu tempero com detefon. Ai, E quando ela toma banho é com detergente. Professor, Fica aquele sabão. então quer dizer que os alimentos têm que ser lavados. exatamente. Era só o que faltava, lavar comida. Mas por quê? Que tudo errado? Época da cólera. Porque minha mãe tem um varalzinho pequenininho, mal dá pra ela botar aquela roupa pra pendurar. Se vai lavar comida, onde é que vai pendurar os bifes? Pra... Faz de conta que eu não falei nada, pelo amor de Deus. Faz de conta que eu não ouvi nada. Fale, mas coisa conexa. Fala coisa Conexa, você quer dizer? conexa. Vamos falar sobre profissões. O que é? Essa aqui fica olhando. Ela fica olhando. Deixa a menina olhar. Mas só vamos fazer coisa escrita. Por enquanto, quem dá aula sou eu. Não quer fazer coisa sei. escrita? Hã? Não quer fazer coisa escrita? Não, seu parceiro. Eu quero fazer oral. Oral. Eu prefiro. O senhor se incomoda? Quer fazer oral? Bom, vai oral. Só um pouquinho. O oral é a melhor preparação que é. Só um pouquinho. Só um pouquinho, assim. Depois o senhor faz do jeito que o senhor quiser. Tá? Posso falar agora sobre profissões? Profissões. Meu pai é profissional. Ah, é? O que seu pai faz? Ele é mensalista? Não, vigarista. Professor, qual a diferença entre mensalista e diarista? Eu já expliquei isso. O diarista é aquele que recebe por dia. O mensalista é aquele que recebe por mês. É que nem casamento, né, professor? Não, senhor. Como que não? Se tu casa, primeiro ano, ele é diarista, todo dia tá livre. Terceiro ano, ele passa a ser semanalista. No 5º ano, ele já passa a ser mensalista. O senhor não está me vendo aqui? 10 anos, então, né? O senhor não está me vendo aqui? E justamente eu ia falar dos anualistas. E Eva usava uma folha de parreira aqui na frente. Ah, o Adão e Eva usava folha de parreira. Exato. Inclusive, os historiadores dizem que um dia Adão e Eva, andando pelo bosque, bateu uma ventania
A Eva falou, Adão, caiu minha folha de parreira. A minha folha de parreira caiu. Aí o Adão falou, gozado, quando a tua folha de parreira caiu, a minha levantou. Não pulga aqui! Ok? Não pulga aqui! Posso ficar aqui, pessoal? Pode, vai, meu irmão. Eu não vou lá no recreio. Hoje eu não vou lá no recreio. Hoje eu vou comer aqui mesmo, pessoal. Hoje eu vou comer aqui mesmo. Hoje eu vou comer aqui. Vem, pessoal, vem comer também. Dona Patsa, quem matou Abel? Ah, eu não assisto novela da Globo. Não, Paxa. Quem matou Abel foi Caim. Você estava lá? Você viu? Estava lá? Não sabe. Na hora do crime você estava lá? Não. Então como é que você vai testemunhar isso aí? Ninguém tá testemunhando. Todo mundo sabe que Caim matou Abel. Então passou no aqui agora eu não vi. Já tô vendo o Gil Gomes falando. Caim matou Abel. Abel foi morto por Caim. Dona Patsa, Caim matou Abel. Você tá tossindo na minha cara, pessoal. Hein? Já veio Esfriada. já veio duas plaquinhas aqui. Patsa, Ah, eu quero saber o seguinte. Quem foi o primeiro homem? foi o Raul. Nós somos no Raul. Aí nós somos. Eu não quero saber quem foi o primeiro homem da sua vida. Não me interessa a sua vida. Eu quero saber quem foi o primeiro homem que surgiu no mundo. Adão. Meu Deus do céu, Adão. Mas nós falamos isso hoje. Nós falamos isso sobre Adão e Eva. Depois tiveram Caim e Abel. Meu Deus do céu, coisa tão fácil. Vocês sabem, aí eu pergunto pra vocês todas. Vocês sabem o que é oscilação? Eu sei, é um movimento constante feito por um pêndulo. Exatamente. Oscilação é isso aqui, ó. O senhor já viu alguma vez uma oscilação? Todo dia no banho a gente vê. Dona Patsa, a senhora já viu uma oscilação? A senhora já viu um pêndulo? Qual é a graça? A senhora olha para um pêndulo e acha graça? Isso aqui não é tromba de elefante? Mas que forma de elefante tem? Ah, se for, vamos dar amendoim pra ver onde é que ele enfia. Olha, vamos falar sobre outra coisa. Eu pergunto. Eu fico buscando. Ah, senhor, eu busco. Busco, mas não adianta. Não, pessoal, agora o senhor vai ver como nós é craque. Pode passar. Tá, então vai ver. Um combustível natural. Petróleo, E o que sai do petróleo? gasolina. Muito, olha só você. Gasolina? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês, pessoas. Isto eu vi na estrada da Biribidu. Uma coisa gozadíssima, que o pessoal. senhor viu na estrada? Perdão. Sabe que duas noviças, duas freiras, e estavam num Fusquinha, o Fusquinha parou, acabou a gasolina. Aí uma caminhonete ia passando, elas pediram gasolina pro caminhoneiro. Aí o caminhoneiro falou, olha, eu tenho, mas aí ele não tinha nem saquinho e nem latinha pra pôr gasolina, pra dar pra ela. Ele tinha um pinico lá, pessoal. Encheu o pinico de gasolina, deu para as freiras e foi embora. Quando as freiras estavam despejando o pinico no Fusca, um caminhoneiro ia passando e falou, vai ter fé assim nos quintos dos infernos. Eu estou me matando de rir. Dona Patsa, um derivado da borracha. Camisinha. Outra. Vamos tomar um cigarrinho entre uma e outra. Professor, o que é inércia? Eu vou tentar explicar a vocês o que é inércia. Por exemplo, quando você está num carro. Aí o carro para, você não faz isso? Né? O senhor nunca fez isso num carro? Nunca! Ah, que isso, viu o que ele falou? O carro para aí você faz assim. Assim, talvez o senhor já esteja fazendo. Não, eu já vi no Morumbi uma coisa gozadíssima. O que é que o senhor viu? O nego parou o carro, ele nem fez assim, ele pegou e falou com a moça. Agora vamos acertar aqui, ela falou, não e não. Ele falou, então você vai a pé pra casa, ele foi embora. E um menininho tava ali perto, ele viu ele fazer isso. Aí o menininho foi com uma menininha de bicicleta.
Foi lá, parou a bicicleta e falou pra menininha a mesma coisa. Agora você, vamos resolver aqui, tá? Você topa? Ela falou, topo. Aí a menininha falou, é? Então fica com a bicicleta. Posso falar sobre a Inés? Eu conheci essa, professor. Conheço? Olha. Há quantos anos eu conheço o senhor? O cara provou o erro, você topa? Não, então você vai a pé pra casa. Menino, você topa, fica com a bicicleta. Inés, você está Vida engraçadíssima. Você está sentado. Quando para o movimento, você continua o movimento por alguns instantes. Por exemplo, você está andando na rua. Está andando. Aí você tropeça numa pedra. Isto é inércia. É inércia. Eu estava no pátio, eu tava no pátio agora, e uma das mudinhas tropeçou, caiu de bruço, mas levantou rápido. Viu a ligeireza? Viu a ligeireza? Eu vi, mas não conheço com esse nome ali. Vamos falar sobre música. Alemanha, um instrumento de sopro. Saxofone. Outro. Gaita. Sou Pacífico, um instrumento de sopro. Vela. Que vela? Que vela, senhor? Ah, você pode apertar com o dedo, mas no sopro é muito mais melhor. Dona Patrícia, o que é um trompete? É aquilo que o Elvis Presley usava no cabelo. Escuta, dá licença um bocadinho, professor. Eu queria falar uma coisa. Você, com essa voz que você tem, com essa inteligência, vamos focar agora, a tua voz. E ela representa o quê? Como é que eu poderia falar? Um navio vai a pique, afunda. Aí um camarada se salva, é um náufrago. Ele vai parar numa ilha, fica 3 anos sem mulher lá na ilha. Tem um coqueirinho lá para quebrar o galho dele. Aí salvam ele, levam ele pra terra. Quando ele chega na terra, a primeira mulher que ele encontra é você. Aí você chega pra ele e fala, meu amor. Ele pega o navio, volta pra ilha e vai casar com o coqueiro. Posso continuar? Se você parece um besouro falando. Posso falar? Alemanha! As notas musicais são formadas por tom e também representadas por figuras. Dê uma figura de uma nota. Breve. Outra. Semibreve. Exatamente. Breve, semibreve, fusa, semifusa. Só Pacífico, o que vem depois da semibreve? A rapidinha. Alemanha, o que vem depois de dó? Ré. Depois do lá? Si. Muito bem. Dona Pátria, o que vem depois do sol? A lua. Não. E antes do sol? A lua de ontem. Assim não dá. Vamos falar de português que é melhor. Ei, louco pra falar mal dos outros. Alemanha, o que é um hífen? É um traço que une duas palavras, dando um sentido de uma só. Exato. Por exemplo, guarda-roupa. Muito bem. Seu Pacífico, o que é um apóstolo? Quando o senhor teima comigo. O senhor não sabe. O senhor não sabe nada. O senhor não sabe nada. Eu apóstrofo o que eu sei. Ah, meu Deus. Quer vir a louça? Cuidado com o meu material lá. Que aqui some minha... Tem a louça de uma vez. Professor, Escreva aí um provérbio qualquer, vai. provérbio. Provérbio. Perfeito, professor. O mundo quer a chica, chica, bunche. O mundo quer a chica, chica, bunche. O senhor conhece músicas bem atuais, né, seu Pacífico? Olê, olá. Você conhece essa, pessoa? Conheço. Olê, olá. O Silvio Santos tá botando pra quê? Ai, ai, ai. Essa o seu olhar, a vida da bailarina. Pronto, pessoal. Seu Pacífico, o que é isso aí, hein? Essa aqui é uma casinha de um cachorrinho. O nome do cachorrinho é Dum. Esse é o pratinho de comida dele. Aqui tem 2 lombrigas. Por isso que o Dum não quer comer a comida. Sim, onde é que está o provérbio? Cão Dum não quer 2 lombrigas. Vai embora daqui! Some da minha frente!
não dá. Eu não tô cansado, professor. Eu vou trancar minha matrícula. Eu vou trancar, porque é muita coisa todo dia. Escola devia ser dia sim, dia não, dia sim, dia não. Olha aqui. E eu cheguei atrasado, mestre, porque eu para salvar a pele da minha mãe, viu, livrar ela de uma fria. Salvar sua mãe de quê? Porque tinha dois caras carregando um piano de cauda na rua, suando. Eu falei pra eles, onde é que vocês vão enfiar esse piano? Eu falei no bom sentido da palavra. Eu queria saber onde eles iam pôr. Eles falaram, você sabe onde é que nós vamos enfiar esse piano? Tá bom. Eu vou enfiar na... Cala a boca! Aí eu fui correndo lá, peguei minha mãe e levei ela longe. Porque os caras estavam decididos. Fizeram até gesto. Você sempre arruma uma desculpa pra chegar atrasado, né? Olha, você não vai me torrar na cara. Cala a boca! Não é esse o saco dela! Essa voz de fusquinha subindo na cara. Antes dessa loucura toda que o senhor aprontou, nós falávamos sobre o descobrimento da América. E foi então assim que em 12 de outubro de 1490... Ó o barulho aí fora! Que Colombo chegou à América. Vamos fazer silêncio aí fora! Professor, eu me atrasei um pouco hoje. Você não quer me ajudar, menina? E aquele livro que tinha um apontamento? Não, é um que estava já aqui. Já achei. Ufa, não... 3 galinhas que Colombo criava para botar o ovo em pé. Não, Passa. Santa Maria, Pinta e Nina eram as 3 caravelas de Colombo. Exatamente. 8 anos depois, ou seja, em 1500... O que é? Não, tá tudo certo. Cabral chegava ao Brasil. Tá certo? Cabral chegou ao Brasil. Muito bem. Junto a Cabral vieram outros portugueses famosos, como Pero Vaz Caminha. Quem foi Pero Vaz Caminha? Eu sei quem foi e sei por que ele chama Pero Vaz Caminha. Olha, finalmente. O Pero, ele trabalhava com árvores. Falávamos sobre Cristóvão Colombo. Ele acha ruim quando ele passa aqui, eu mexo no peso morto. Olha aí. Colombo teve um gesto diante os reis de Espanha, Fernando e Isabel, que ficou eterno. Qual foi este gesto que ele fez? O que é que ele fez? Ele colocou um ovo de galinha em pé. Exatamente. Eu não vejo nada de extraordinário nisso. Colocou um ovo de galinha em pé. Eu quero ver ele em pé botando o ovo. Pátria, eu vou dizer 3 nomes. Santa Maria, Pinta e Nina. O que lembra isso, senhora? Eu peguei minha mãe e levei ela longe. Porque os caras estavam decididos. Fizeram até gesto. Você sempre arruma uma desculpa pra chegar atrasado, né? Olha, você não vai me torrar na cara. Cala a boca! Não é esse o saco dela! Essa voz de fusquinha subindo na cara. Antes dessa loucura toda que o senhor aprontou, nós falávamos sobre o descobrimento da América. Falávamos sobre Cristóvão Colombo. Ele acha ruim quando ele passa aqui, eu mexo no peso morto. Olha aí. Colombo teve um gesto diante os reis de Espanha, Fernando e Isabel, que ficou eterno. Qual foi este gesto que ele fez? O que é que ele fez? Ele colocou um ovo de galinha em pé. Exatamente. Eu não vejo nada de extraordinário nisso. Colocou um ovo de galinha em pé. Eu quero ver ele em pé botando o ovo. Pátria, eu vou dizer 3 nomes. Santa Maria, Pinta e Nina. O que lembra isso, a senhora? Eram as 3 galinhas que Colombo criava para botar o ovo em pé. Não, Passa. Santa Maria, Pinta e Nina eram as 3 caravelas de Colombo. Exatamente. 8 anos depois, ou seja, em 1500... O que é? Não, tá tudo certo. Cabral chegava ao Brasil. Tá certo? Cabral chegou ao Brasil.
Muito bem. Junto a Cabral vieram outros portugueses famosos, como Pero Vaz Caminha. Quem foi Pero Vaz Caminha? E eu sei quem foi e sei por que ele chama Pero Vaz Caminha. Olha, finalmente. O Pero, ele trabalhava com Alves. Ele trabalhava com Alves, né? O Pero trabalhava com Alves todo dia. Com Alves? É, Alves, porque o Cabral era Pedro Alves Cabral. Não, Álvares. Então, ele trabalhava com ele. E os dois iam trabalhar de moto. De moto. Aí a moto do Pero quebrou, ele botou na oficina e ele não tinha moto para ir trabalhar. Aí o Cabral pegou na frente de todo mundo e falou: Pero, Vaz Caminha! Pero Vaz Caminha foi quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal. Exatamente. Entendeu? Dona Pátria, o que dizia nesta carta? Não sei, não sou de ler carta dos outros. Como é que eu... Esse negócio de correspondência é uma coisa muito séria e não se deve mexer. Claro. Viu? A Hérnia, a minha prima. Que é? Quem? É Hérnia, minha prima. Tipo assim, o senhor tem uma prima chamada Hérnia? Hérnia Maricostela. Não tem nenhuma chamada Bursite, não? Tem. É Bursite. Não chamada, mas que tem. Agora, Dona Pátria, a senhora já viu uma oscilação? A senhora já viu um pêndulo? Qual é a graça? A senhora olha para um pêndulo e acha graça? Isso aqui não é tromba de elefante? Mas que forma de elefante tem? Ah, se for, vamos no amendoim pra ver onde é que ele enfia. Olha, vamos falar sobre outra coisa. Eu pergunto, eu fico buscando. Ó, senhor, eu busco. Busco, mas não adianta. Não, pessoal, agora o senhor vai ver como nós é craque. Pode passar. Tá bom, um combustível natural. Petróleo, E o que sai do petróleo? gasolina. Muito, olha só você. Gasolina? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês, pessoas. Isto eu vi na estrada da Biribidu. Uma coisa gozadíssima, pessoal. que o senhor viu na estrada? Perdão. Sabe que duas noviças, duas freiras, e estavam num Fusquinha, o Fusquinha parou, acabou a gasolina. Aí uma caminhonete ia passando, elas pediram gasolina pro caminhoneiro. Aí o caminhoneiro falou: olha, eu tenho, mas aí ele não tinha nem saquinho e nem latinha pra pôr gasolina, pra dar pra ela. Ele tinha um pinico lá, pessoal. Encheu o pinico de gasolina, deu para as freiras e foi embora. Quando as freiras estavam despejando o pinico no Fusca, um caminhoneiro ia passando e falou: vai ter fé assim nos quintos dos infernos. Eu estou me matando de rir. Dona Pátria, um derivado da borracha. Camisinha. Outra. Vamos tomar um cigarrinho entre um e outro. Professor, o que é inércia? Eu vou tentar explicar a vocês o que é inércia. Por exemplo, quando você está num carro, aí o carro para, você não faz isso? Né? O senhor nunca fez isso num carro? Nunca! Ah, que isso, viu o que ele falou? O carro para, aí você faz assim. Não, hein? Assim, talvez o senhor já esteja fazendo. Não, eu já vi no Morumbi uma coisa gozadíssima. O que é que o senhor viu? O nego parou o carro, ele nem fez assim, ele pegou e falou com a moça: agora vamos acertar aqui. Ela falou: não e não. Ele falou: então você vai a pé pra casa. Ele foi embora. E um menininho tava ali perto, ele viu ele fazer isso. Aí o menininho foi com uma menininha de bicicleta. Foi lá, parou a bicicleta e falou pra menininha a mesma coisa: agora vamos resolver aqui, tá? Você topa? Ela falou: topo. Aí o menininho falou: é? Então fica com a bicicleta. Posso falar sobre a inércia? Eu conheci essa, professor. Que o senhor aprontou? Nós falávamos sobre o descobrimento da América. Falávamos sobre o Cristóvão Colombo. Ele acha ruim quando ele passa aqui, eu mexo no peso morto. Olha. Colombo teve um gesto diante os reis de Espanha, Fernando e Isabel, que ficou eterno.
Qual foi este gesto que ele fez? O que ele fez? Ele colocou um ovo de galinha em pé. Exatamente. Eu não vejo nada de extraordinário nisso. Colocou um ovo de galinha em pé. Eu quero ver ele em pé botando o ovo. Ah, Pátria, eu vou dizer 3 nomes. Santa Maria, Pinta e Nina. O que lembra isso, a senhora? Eram as 3 galinhas que Colombo criava para botar o ovo em pé. Não, Pátria. Santa Maria, Pinta e Nina eram as 3 caravelas de Colombo. Exatamente. 8 anos depois, ou seja, em 1500... O que é? Não, tá tudo certo. Cabral chegava ao Brasil. Tá certo? Cabral chegou ao Brasil. Muito bem. Junto a Cabral vieram outros portugueses famosos, como Pero Vaz Caminha. Quem foi Pero Vaz Caminha? Eu sei quem foi e sei por que ele chama Pero Vaz Caminha. Olha, finalmente. O Pero, ele trabalhava com Alves. Ele trabalhava com Alves, né? O Pero trabalhava com Alves todo dia. Com Alves? É, Alves, porque o Cabral era Pedro Alves Cabral. Não, Álvares. Então, ele trabalhava com ele. E os dois iam trabalhar de moto. De moto. Aí a moto do Pero quebrou, ele botou na oficina e ele não tinha moto para ir trabalhar. Aí o Cabral pegou na frente de todo mundo e falou: Pero, Vaz Caminha! Pero Vaz Caminha foi quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal. Exatamente. Não, Pátria, o que dizia nesta carta? Não sei, não sou de ler carta dos outros. Como é que eu... Esse negócio de correspondência é uma coisa muito séria e não se deve mexer. Claro. Viu? A Hérnia, a minha prima. Que é? Quem? É Hérnia, minha prima. O senhor tem uma prima chamada Hérnia? Hérnia Maricostela. Não tem nenhuma chamada Bursite, não? Tem. É Bursite. Não chamada, mas que tem. Agora... Então, a Hérnia, ela namorou por correspondência, casou por correspondência, ficou grávida por correspondência, inclusive nasceu ontem. E o que é? Um telegrama com 3,5 kg. Quer vir, Alonso? Cuidado com o meu material, que aqui são minhas... Tem a lousa de uma vez! Professor, Escreva aí um provérbio qualquer, vai. provérbio. Provérbio. Perfeito, professor. O mundo quer a chica, chica, bunche. O mundo quer a chica, chica, bunche. O senhor conhece músicas bem atuais, né, seu parceiro? Olê, olá. Você conhece essa, professor? Conheço. Olê, olá. O Silvio Santos tá botando pra aqui. Ai. O seu olhar, a vida da bailarina. Pronto, pessoal. Seu parceiro, o que é isso aí, hein? Essa aqui é uma casinha de um cachorrinho. O nome do cachorrinho é Dum. Esse é o pratinho de comida dele. Aqui tem 2 lombrigas. Por isso que o Dum não quer comer a comida. Sim, onde é que tá o provérbio? Cão Dum não quer 2 lombrigas. Vai embora daqui! Some da minha frente! Não dá. Eu não tô cansado, pessoal. Eu vou trancar minha matrícula. Eu vou trancar, porque é muita coisa todo dia. Escola devia ser dia sim, dia não, dia sim, dia não. Olha aqui! E eu cheguei atrasado, mestre, porque eu para salvar a pele da minha mãe, viu, livrar ela de uma fria. Salvar sua mãe de quê? Porque tinha 2 caras carregando um piano de cauda na rua, suando. Eu falei pra eles: onde é que vocês vão enfiar esse piano? Eu falei no bom sentido da palavra. Eu queria saber onde eles vão pôr. Eles falaram: você sabe onde é que nós vamos enfiar esse piano? Tá bom. Eu vou enfiar na... Cala a boca! Aí eu fui correndo lá, peguei minha mãe e levei ela longe. Porque os caras estavam decididos. Fizeram até gesto. Você sempre arruma uma desculpa pra chegar atrasado, né? Olha, você não vai me torrar na cara. Cala a boca! Não é esse saco dela! Essa voz de fusquinha subindo na cara. Antes dessa loucura
conta que o senhor aprontou, nós falávamos sobre o descobrimento da América. E foi então assim que em 12 de outubro de 1490... Ó o barulho aí fora! Que Colombo chegou à América. Vamos fazer silêncio aí fora! Foi aí... Eu me atrasei um pouco. Pero os caminhos. Olha, finalmente! O Pero, ele trabalhava com Alves. O Pero trabalhava com o Alves todo dia. O Alves? É, o Alves, porque o Cabral era Pedro Alves Cabral. Não, Álvares! Então, ele trabalhava com ele. E os dois iam trabalhar de moto. De moto? Aí a moto do Pero quebrou, ele botou na oficina e ele não tinha moto para ir trabalhar. Aí o Cabral pegou na frente de todo mundo e falou: Pero, vais caminha! Vaz Caminha foi quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal. Exatamente. Não, Patsa, o que dizia nesta carta? Não sei, não sou de ler carta dos outros. Como é que... Esse negócio de correspondência é uma coisa muito séria e não se deve mexer. Claro. Viu? A Hérnia, a minha prima. Que é? Quem? É Hérnia, minha prima. O senhor tem uma prima chamada Hérnia? Hérnia Varicocela. Não tem nenhuma chamada Bursite, não? Tem. É Bursite. Não chamada, mas que tem. Agora... Então, a Hérnia, ela namorou por correspondência, casou por correspondência, ficou grávida por correspondência, inclusive nasceu ontem. E o que é? Um telegrama com 3,5 kg. Onde é que o senhor vai? Aqui pra dentro! Seu pacífico! Vai pra dentro! Essa foi... Essa foi gozada, fala a verdade. Essa foi gozada. Professor, foi nesta época que começou a escravatura no Brasil, não foi? Exatamente. Escravatura, Foi. E o senhor sabe quando é que nós tivemos a abolição dos escravos? Essa história eu conto sempre pro pessoal. Ótimo, então conte. Certa feita, não sei se foi nas Antilhas, uma escrava bonita, daquele 2 metros de altura, colchão. Então, uma escravona, ela cruzou a perna perto de um escravo. Aí o escravo olhou, deu uma beliscada no cochorel dela. Aí ela deu um sorriso pra ele. Aí os dois começaram aquela alisação, a lisa daqui, a lisa de lá. Quando a gente foi ver, tava uma bulinação. Eu falei Tava a abolição! maior bulinação de escravo. Eu falei abolição, eu não disse bolinação! Eu não falei bolinação, falei abolição! Cara, vamos mudar de assunto! Olha aí, como chama? Onde é que ele ia? Olha, vamos falar sobre outra coisa. Eu pergunto, eu fico buscando. Ó, senhor, eu busco. Busco, mas não adianta. Não, professor, agora o senhor vai ver como nós é craque. Pode passar. Tá valendo. Um combustível natural. Petróleo, E o que sai do petróleo? gasolina. Muito, olha só você. Gasolina? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês, professor. Isto eu vi na estrada da Biribidu. Uma coisa gozadíssima, professor. O que o senhor viu na estrada? Perdão. Sabe que duas noviças, duas freiras, e estavam num Fusquinha, o Fusquinha parou, acabou a gasolina. Aí uma caminhonete ia passando, elas pediram gasolina pro caminhoneiro. Aí o caminhoneiro falou: olha, eu tenho, mas aí ele não tinha nem saquinho e nem latinha pra pôr gasolina, pra dar pra ela. Ele tinha um pinico lá, pessoal. Encheu o pinico de gasolina, deu para as freiras e foi embora. Quando as freiras estavam despejando o pinico no Fusca, um caminhoneiro ia passando e falou: vai ter fé assim nos quintos dos infernos. Eu estou me matando de rir. Dona Pátria, um derivado da borracha. Camisinha. Outra. Vamos tomar um cigarrinho entre um e outro. Professor, o que é inércia? Eu vou tentar explicar a vocês o que é inércia. Por exemplo,
Você está num carro. Aí o carro para, você não faz isso? Né? O senhor nunca fez isso num carro? Nunca! Ah, que isso, viu o que ele falou? O carro para aí você faz assim. Não, hein? Assim? Talvez o senhor já esteja fazendo. Não, eu já vi no Morumbi uma coisa gozadíssima. O que o senhor viu? O nego parou o carro, ele nem fez assim, ele pegou e falou com a moça. Agora vamos acertar aqui, ela falou, não e não. Ele falou, então você vai a pé pra casa, ele foi embora. E um menininho tava ali perto, ele viu ele fazer isso. Aí o menininho foi com uma menininha de bicicleta. Foi lá, parou a bicicleta e falou pra menininha a mesma coisa. Agora vamos resolver aqui, tá? Você topa? Ela falou, topo. Aí o menininho falou, então fica com a bicicleta. Posso falar sobre a Inés? Eu conheci essa, professor. Conheço? Olha, há quantos anos eu conheço o senhor? O cara provou ele, você topa? Não, então você vai a pé pra casa. Menino, você topa, fica com a bicicleta. Inés, você está engraçadíssima. Você está sentado. Quando para o movimento, você